Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, mais uma vez o nosso encontro diário de meditação, de reflexão sobre a Santa Palavra do Senhor. Nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, vamos concluir o mês de fevereiro hoje, né? E a nossa reflexão é sobre o Evangelho que está marcado para a celebração de hoje. Mas antes, eu quero renovar aqui aquele convite de sempre, que você, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative lá o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos aí, que eles cheguem a mais pessoas. Faça lá seu comentário. Você pode acompanhar também essas reflexões todos os dias no Facebook, no Instagram, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas e também na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos então ao Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a passagem de hoje pode nos fazer pensar, meditar: em que medida somos nós ricos? Você é rico de quê? Tem pessoas que são ricas de bens materiais, né? Mas existem pessoas também que são ricas de opiniões, não ricas no sentido de ter coisas boas, podemos dizer assim, mas nós podemos pensar um pouco sobre isso, né? Tem pessoas que às vezes gostam de conservar coisas, às vezes uma atitude, uma maneira de pensar, às vezes uma teimosia em não fazer aquilo que é o certo. As pessoas vão conservando situações que não são positivas, assim como os bens materiais. Os bens materiais, eles não são ruins, eles se prestam para a nossa vida, eles servem até para fazer o bem, para praticar a caridade. Mas qual o problema dos bens materiais? O apego, conservar em excesso, né? Querer juntar cada vez mais. Tudo isso vai nos enfraquecendo, vai nos afastando daquilo que é mais profundo. Por quê? Um apego excessivo com coisas que são menores, que não são essenciais para a nossa vida, que não são tão necessárias, preenche tanto a nossa vida que não sobra espaço para a espiritualidade, para a vida de fé. De uma maneira geral, as pessoas que têm bens em excesso, né, que juntam coisas demais, elas acabam se esquecendo um pouco da espiritualidade. Ou se vivem a espiritualidade, vivem uma espiritualidade pouco amadurecida. O desapego é o caminho para o aprofundamento espiritual. Não só o desapego material, como eu falei, mas o desapego, às vezes, de maneiras de pensar, né, de teimosias, de comodismo, de falta de fé. Então, que nós possamos nos desapegar na nossa vida para que possa haver espaço para as coisas de Deus. E isso nós conseguimos, porque se mais que nós possamos pensar, eu não consigo determinada situação, não consigo me desapegar. Jesus mesmo diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus não existe impossível. Que nós possamos caminhar cada vez mais dentro daquilo que Jesus nos convida, nos desapegarmos daquilo que não é necessário para a nossa felicidade, para o nosso bem, e assim possamos nos aprofundar cada vez mais na nossa fé. Desça sobre você e sua família
A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, encontro marcado aqui para que nós possamos seguir em frente, começando o mês de março e seguindo em frente à luz da palavra do Senhor. Até lá.